Shalom, acabei de aprender. Nada quebrado, nada bagunçado e nada de baderna em casa, né? Só bênção. Queridos, muito obrigado por nos recebermos. Agradeço a pastora Fabiana que vem nos ajudando. Eu fiquei assim, será que eu posso trazer uma árvore? Ela, pastor, pode trazer a árvore. Ela não sabia nem o tamanho. Posso levar uma tenda? Pastor, pode levar uma tenda. Pastor. Aí eu falei, estão liberando, vamos pregar. A mensagem eu vou reduzir o máximo que eu puder. Tá bom? É uma mensagem um pouco mais extensa, mas eu vou enxugar para a gente terminar no horário. E essa mensagem ela tem duas partes. Eu vou ministrar a primeira hoje aqui com vocês e depois ela continua depois, né, no livro. Então, assim, a mensagem ela vai ser dividida em duas partes. Mas antes de começar, eu quero apresentar a minha Mulher Maravilha, minha ajudadora. Fica de pé para o pessoal te conhecer e ver que você é linda. E é uma guerreira, tem estado comigo aí. Os outros dois que nós chamamos irmãos gêmeos, porque quando os dois se grudam junto, cada um vira uma coisa e você nunca sabe o que vai ser quando os dois estão juntos, né? E eu estou aqui, né, buscando a Deus e nós todos aqui formamos aí o nosso Quarteto Fantástico, amém? Então, assim, é muito prazeroso estar com vocês aqui, junto com a nossa família, os pequenininhos estão lá. A Beth também está comigo, que ela estará com vocês depois lá no stand do livro, tá bom? Também tem nos ajudado bastante, então Deus abençoe a todos vocês. Amém? É isso, vamos começar, vocês estão prontos? Amém. Estão com fome da palavra? Amém. Eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? No sentido de, a gente costuma, o pastor ele lê um texto, né? E depois ele prega no texto, né, sobre o texto depois. Eu vou fazer diferente, eu só vou colocar um texto para a gente meditar, se o pessoal quiser colocar Jeremias 17:8, só para vocês verem, mas não é o texto da mensagem. Eu vou ler esse texto da mensagem no final, tá bom? Então eu vou pregar até o texto, tá bom? Deu para entender? Então assim, não vai pensar que eu estou falando heresia porque eu não li a Bíblia, tá bom? Eu vou ler a Bíblia, mas eu vou pregar até o texto, não usar o texto e depois pregar. Combinado? Amém. Tudo bem? Então, quando eu for ler com vocês, não vai falar, o pastor vai começar agora. Não, já estou encerrando. Senão a gente vai sair daqui. Que hora que a gente vai sair daqui? Amém? Vocês deu para entender? Amém. Tem um texto, tem ali também para mim, ó. Um texto que eu quero ilustrar, só para que vocês vejam que isso está na Bíblia, né? Ele será como uma árvore plantada, ou seja, nós seremos como uma árvore plantada junto a águas e que se estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes e não ficará ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar frutos. Então Deus ele sempre tratou, desde o Velho Testamento, Jesus depois, falando sobre árvores que nós somos, árvores plantadas e damos frutos no tempo certo. Então assim, nós vamos usar essa ilustração para que nós possamos entender a mensagem de hoje, amém? Vocês estão prontos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, isso, essa cadeira pode pôr desse lado aqui. E como que começa? Se nós somos árvores plantadas, nós entendemos que existe um cuidado, né, desde o início. Uma árvore, para ela iniciar-se a vida, ela precisa ser plantada. Ela começa com uma semente. A semente, ela só ganha, não vou dizer que não tem vida, mas ela ganha uma vida em desenvolvimento quando ela é plantada. Você pode pegar uma semente e guardar por alguns centenas de anos, como faziam os faraós em suas pirâmides, quando eles eram sepultados, eles também sepultavam algumas sementes, porque eles entendiam que quando eles ressurgissem, eles teriam riquezas, por isso tesouros, teriam sementes para iniciar a plantação e ali começar uma nova vida. Então, eles entendiam desde aquela época que a semente, ela pode ser guardada quantos anos for necessário, quantas centenas de anos for necessário. Ela só terá o desenvolvimento quando for plantado. Então, Deus, ele trabalha conosco dessa forma, ele lança a semente e aí nós começamos a crescer com os ambientes, tá bom? E a Bíblia fala que nós devemos sempre dar frutos. Quantos já estão aí participando das reuniões nos lares? Levanta a mão. Quem é que está fazendo as reuniões nos lares?
Então, a palavra do Senhor diz que você já começou a dar fruto. E quando a gente dá fruto, o que começa a acontecer? Eu acho que eu vou emagrecer um pouquinho aqui nessa igreja hoje, porque está bem distante. Bem, a palavra do Senhor diz, se eu puder ter um auxiliar aqui para me ajudar, pode vir aqui, irmão, você vai ministrar junto comigo hoje. Amém? A palavra do Senhor diz que quando nós damos frutos, Ele vem e poda. Mas, por que podar? Mas Ele poda. Segura para mim aí. Ele poda. Você está vendo que tem umas folhinhas que estão meia para baixo? Ele vai podando, de acordo com aquilo que ele né, o próprio agricultor, o próprio o dono da árvore, ele olha e ele fala, não, deixa eu podar. E a palavra do Senhor diz que nós somos podados. E depois de uma poda, nós somos cuidados por Ele. Nós somos cuidados por Ele. Amém? Quando nós somos cuidados por Ele, Ele derrama da sua água, do seu Espírito. E o Espírito começa a nos nutrir. Então nós somos regados pelo Espírito de Deus. Então dar fruto é uma coisa importante para aquele que crê em Deus. Porque quando nós damos fruto, nós temos a mão de Deus trabalhando em nossas vidas. Então, quando somos chamados para uma célula, somos chamados para um trabalho, nós estamos sendo chamados para um tocar de Deus em nossa vida. E depois do tocar de Deus em nossa vida, somos regados pelo Espírito Santo. E você já percebeu que existe um pouco de diferença entre uma selva, imagine aqui a floresta amazônica, e um jardim, tem diferença sim ou não? E qual que é a diferença se tudo é árvore, se tudo é flor, se tudo embeleza, se tudo vem da mesma fonte, do mesmo solo, mas por que existe essa diferença? Quando nós falamos de selva, falamos de floresta, nós estamos falando de algo que foi trabalhado por Deus, mas está de qualquer forma. Quando nós falamos de um jardim, nós estamos falando que alguém está cuidando, que alguém está modelando, que alguém está fazendo aquilo conforme a sua vontade, ordenando conforme a sua vontade. Então, quando você glorifica a Deus, Ele começa novamente a trabalhar em sua vida. Você começa a dar fruto, você começa a levar pessoas até conhecer Deus de alguma forma, através do seu testemunho, através de um louvor que você compartilha, né? Você está dando fruto e o Pai vem. Vamos desse lado agora. O Pai vem e poda. Vai tirando as folhinhas que precisa ser tirada. Só que poda, se você parar para perceber, ela está diminuindo. Mas Deus não nos faz crescer. E eu comecei a pensar, Senhor, mas se poda fosse bom, por que está tirando? E não está crescendo? Porque bom mesmo é crescer, sim ou não? Mas para Deus, quando nós damos frutos, produzimos para Deus, damos o resultado que Ele quer, Ele vem e tira. Mas o que Ele está tirando? Se você parar para perceber, queridos, Ele tira e Ele começa a trabalhar em você, e a gente olha, mas espera aí, o que está acontecendo? Ele está te preparando, Ele está te tirando, formando para Ele. Ele tira de você para ficar formado para Ele. É Ele que quer desta forma. Então, quando Deus tira algo da sua vida, Ele lança fora, você está sendo modelado para Ele, porque não é para a árvore ficar como ela quer, é para ficar como o autor dela quer, é para ficar como o jardim, o dono que Ele quer. Nós somos trabalhados por Ele, para Ele. Então, quando Ele tira de nós, Ele está formando algo maior para Ele.
Então é assim que nós caminhamos em Deus. Senhor, pode tirar o que precisar, pode podar, porque eu darei mais frutos. Então Deus espera que demos frutos. E quando nós começamos a glorificar a Deus, Ele começa, e você começa a entender os planos de Deus, Ele começa a trabalhar um pouco diferente na tua vida. Ele vem trabalhando naquilo que vem tirando a sua santidade, tirando o teu momento com Deus, aquilo que pode te levar para fora, mas chega a certos momentos, Ele vem e fala, deixa eu trabalhar, porque essa árvore muito me é útil, está dando fruto, e Ele começa a trabalhar. Aí você fala, Senhor, vai devagar, porque eu quero dar fruto, porque a tua palavra diz que eu serei como árvore plantada e crescerei as minhas folhas. E Ele fala, sim, e eu estou trabalhando para isso, mas Senhor, não parece? Não é assim que eu entendo. E o Senhor fala, não, você está dando fruto, continue dando fruto. Aí você acredita, e você continua dando fruto. Aí quando vem os ais, quando vem as dificuldades, vem o refrigério do Espírito. Você bebe da água do Espírito. Você se vivifica novamente. Fala, Senhor, vamos lá, pode me usar. Estou aqui. Aí ele começa, você está dando fruto. Deixa eu trabalhar em você de uma forma um pouco especial. E aí você fala, uau! Deus vai trabalhar comigo, você continua dando fruto, você continua trabalhando para Deus, você não desistiu, você perdeu algumas coisas, talvez você não está tão aparente, tão bonito como você esperava, mas você tem uma palavra, Deus, eu estou dando fruto, e Deus me mantendo, Deus me sustentando, você continua dando mais frutos. Queridos, quando nós falamos de frutos, se nós pararmos para entender, frutos é uma linguagem muito mais antiga, na época dos fazendeiros, na época de Jesus, na época do Velho Testamento, nós temos essa mesma palavra hoje, só que não chamamos de frutos. Para o nosso entendimento, nós podemos dizer, com a palavra que está bem utilizada hoje no mundo dos negócios, é que nós estamos dando resultado. E na verdade, fruto é resultado da árvore, e as nossas vidas precisam dar resultados. Só para a gente entender melhor. Não vou trocar a palavra de frutos para resultado, mas para que você entenda que os frutos são resultado daquilo que o Criador espera de nós. E de mim e de você. E quando você começa a ouvir a palavra, começa a buscar a palavra de Deus, o que o Senhor faz? O que o Senhor faz? Aí Deus olha para você e você permanece firme. Sim ou não? Aí você fala, Senhor, não importa. Faz de mim o teu querer. Aí Deus fala assim, você tem permanecido. Você tem se mantido fiel. Mesmo com as situações adversas. Aí você fala, sim, Senhor, eu sei que aqui eu vou continuar crescendo. Aí você agora fala, Senhor, agora eu espero a sua unção sobre a minha vida. O Senhor fala o seguinte, eu vou te usar. Quando o Senhor fala, eu vou te usar, o nosso coração, ele se enche. Você fala, agora tem uma promessa de Deus na minha vida. Agora Deus vai me usar. E a gente se alegra, por quê? Porque Deus vai nos usar. E a gente fica, agora Deus vai me usar, eu sou útil para o Senhor. Eu sou um vaso escolhido, eu sou um vaso que você cheio do Espírito. E a gente se alegra. Aí Deus fala assim, eu vou te usar. Aí você começa a falar, Deus disse, começa a falar para todo mundo, Deus disse que vai me usar. Deus vai me usar para isso ou para aquilo, não importa, mas eu estarei andando com Deus, porque Deus vai me usar. Queridos, e todos nós passamos por situações que nos levam a pensar,
bem, agora a nossa vida vai deslanchar, como o pastor Marcelo acabou de dizer. Essa ministração que Deus colocou em meu coração durante esses anos, a gente vem buscando, a gente vem sempre esperando, quando será? Deus vai me usar, mas quando será? Deus está me usando, mas eu achei que ia ser muito mais. É que nós precisamos entender que existe um plano a ser feito ainda, que a gente não consegue entender como funciona. Mas uma coisa é certa, Deus vai me usar. Então se Deus vai me usar, deixa Ele fazer. E aí o que eu continuo fazendo? Dando. Deus vai me usar. E quando Deus for me usar, o que vai acontecer? Eu continuo dando fruto. Poda. E aí Deus vem com a poda. Só que quando Ele vai te usar, Ele começa com uma poda diferenciada. A poda é um pouco diferente. A poda é um pouco mais difícil. Mas nós temos que guardar algo no nosso coração. Deus vai nos usar. É isso que importa. Deus falou. Por mais que não pareça, como é que Deus vai me usar dessa forma? Mas Deus vai me usar. Então Deus começa a trabalhar na minha vida um pouco diferente. E é exatamente essa a nossa oração. Senhor, está machucando muito. Está doendo muito, mas eu creio na restituição. Eu creio que o Senhor é poderoso e pode fazer essa ferida ser curada. Eu sei, Senhor, eu confio em Ti. E aí Ele continua, isso mesmo, continua confiando em mim. Seria muito fácil nós falarmos, o que está acontecendo? O diabo está me derrubando, mas você sabe que não é o diabo. Seria muito fácil nós falarmos, os inimigos querem me derrubar, eles querem me destruir. Senhor, mas não é os inimigos. E a gente fica sem entender como funcionam as coisas. Mas a gente ainda continua crendo, ainda há esperança. E Deus fala assim, eu vou te usar. E você, tudo que você tem é a palavra, porque você não vê isso que está, você não vê essas palavras, eu vou me usar, como vou me usar? Eu estou sofrendo. Mas você guarda a sua palavra, Deus vai me usar. E você espera o refrigério do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz, agora é a hora da prova. O crente é aprovado. O crente precisa ser provado. Você entende? E não é o diabo que vai te provar. É Deus que vai te provar. Você entende o trabalhar de Deus? Difícil. Só quem está passando na mão dele é que entende o trabalhar dele. Deus olha, vou te usar. Aí você fala, Senhor, mas como? Como você vai me usar? Desta forma. Senhor, não há mais beleza em mim. As pessoas não mais me estimam. Eu estava bonita. Mas agora quem gostaria de ficar olhando isso? Aí sabe o que acontece? Deus, Ele te coloca no deserto. Deserto é um lugar onde tem muito sol. Falta água. E Deus começa a trabalhar.
E as nossas orações é: Senhor, tem misericórdia, não há mais beleza em mim, repreenda o maligno que tem destruído a minha vida. Aí Deus começa a olhar a sua oração, porque Ele quer te usar. E aí Ele olha, escuta a sua oração e volta para o seu lugar. E nós continuamos na mesma forma. Em tempos, Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. E Ele começa a ouvir a sua oração. Senhor, eu creio na ressurreição. Eu creio que o Senhor pode restaurar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode fazer. Me ajuda, me dá uma esperança, me manda a sua palavra. Ele olha, Ele escuta a sua oração e volta para o lugar dele. E parece que nada muda. Entra dias, sai dias, semanas, meses, e você se sente um galho seco. As suas habilidades que você tinha, você fala: uau, não serve para nada. A sua beleza que você tinha, a sua alegria, o seu vigor, você fala: uau, cadê isso? Não serve para nada. E nesse meio tempo, o diabo ele aparece, porque o diabo ele anda ao derredor, buscando a quem tragar. E ele fala, o diabo fala. E nós precisamos entender que o diabo fala. E ele começa a falar: tá vendo? Eu falei para você que você não ia dar em nada, mas você quis ficar servindo Deus, buscando Deus. Quer saber de uma coisa? Aproveita que você é novo, sai dessa vida. Porque você já era para estar bem de vida, já era para estar estabilizado, já era para ter isso, já era para ter aquilo. Você não lembra dos seus sonhos? Cadê os seus sonhos? Valeu a pena servir a Deus desta maneira? Olha aí para você. E aí você aqui, nessa situação, é duro admitir, mas o diabo está certo. Olha a minha situação. Não tenho isso que eu esperava. Não tenho o que eu desejava. E você começa a orar. E você fala para o diabo: diabo, que me adianta ter posses, carros, e não ter a paz de Deus? O que me adianta ter sustentabilidade? O que me adianta ter um emprego muito bom? Ser amigos de famosos, ser conhecido? E não ter a minha salvação eterna? Sabe de uma coisa, diabo? Só Jesus tem palavras de vida eterna. E eu sirvo um Deus nesse lugar, que o que Ele me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu sirvo um Deus, da qual Ele me salvará. Então, se é para ficar desta forma, o Senhor faça de mim o que quiser. E o diabo se afasta, porque ele sabe, o diabo sabe, que ele não tem palavras de vida eterna. E a nossa vida, ela precisa girar em torno da nossa salvação. Ter e não ter, ser ou não ser, não é tão importante com o que terei na eternidade. E o diabo tem desviado e enganado jovens, adultos, pessoas de liderança, com as suas ilusões e coisas pequenas. Então é melhor ser um galho seco, mas estar na mão do Criador, do que ser uma coisa tão linda e maravilhosa aos olhos, mas longe de Deus
E no final de todas as coisas, é fogo eterno. Será queimado. Deus, Ele se aproxima novamente para ouvir a nossa oração. É só que nós temos aprendido nesta fase. E a nossa oração é: Senhor, não tem nada em mim que te possa glorificar e te exaltar. Não há beleza alguma em mim, não há dom nenhum. Tudo que eu sou é isso aqui. Tudo que eu tenho é isso aqui. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada que possa te acrescentar alguma coisa. Mas aqui estou. Faz de mim o que querer. Deus escuta essa oração. E Ele pega o galho seco e leva para a sua tenda, leva para a sua habitação. E lá somos guardados. Nesse lugar, o que você vai falar com Deus? Naquele lugar da presença de Deus não tem inteligência que você possa dizer a Deus. Um homem tentou no passado falar para Deus que era justo, Jó. E Deus falou: peraí, senta aqui, Jó. Da onde vem a fundação do mundo? Quem colocou limite aos mares? E o homem sábio como Jó era, se cala diante dele. Então não há o que fazer. Nós só ouvimos. Gostaria de cantar um louvor com vocês. Na presença de Deus não há o que se fazer. Na presença de Deus não precisa realizar muitas coisas. Porque na presença de Deus nós só ouvimos e aprendemos. Aleluia, Jesus. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. A unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. Vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há remédio em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Essa é a esperança que temos. Fez a ferida e a Ele fez, mas Ele é os médicos dos e médicos. viveremos diante dele. A unção de Deus. Há um bálsamo
louvemos. Vinde, louvemos ao Senhor. É tudo que você faz na presença de Deus. Você só pode ir e nos louvá-lo, adorar, dizer o que Ele é. A ferida ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, a unção em Gileade, vem sobre mim para curar, vem sobre a filha de Sião. Cante ao Senhor. Peça para Ele te curar. A cura do Senhor está vindo sobre a tua vida. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Aqui nesse lugar, na presença de Deus, nós só adoramos a Deus. E adorar ao Senhor é isso que nós fizemos, é entregar tudo a Ele. Nós louvamos ao Senhor. Louvor ao Senhor é só dizer o que Ele é. Não tem nada de nós nisso. Não podemos entregar nada a Deus, porque Deus já tem tudo e Ele é completo com tudo. Mas podemos reconhecer a Deus. E é nesse lugar, é um lugar de reconhecimento a Deus. Esse lugar é um lugar onde Deus se revela. O lugar secreto em Deus é o lugar que Ele se mostra o que Ele é, o que Ele quer fazer e o que Ele fará. Porque o que Deus disse, se Deus disse que vai usar, Deus vai fazer do jeito dEle. E a palavra do Senhor diz que Ele não é homem para que minta, mas em sua presença nós florescemos. Não é a primeira vez que Ele fez isso e não será a última, porque nós florescemos na presença de Deus, porque nós não precisamos de uma terra desse mundo para crescer, nós não precisamos da água desse mundo. O que nós precisamos é o que sai da boca de Deus. Nós temos que crer na boca de Deus, não no que você vê, porque nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. E é isso que Deus quer fazer. Deus quer homens e mulheres que andem pelo que Ele diz, não que fique dependendo de um governo, dependendo dessa terra. Deus não trabalha com essa terra, Deus não trabalha com os recursos para te abençoar. Ele cria os recursos, Ele faz como Ele quer, porque Ele precisa de homens onde Ele pode apoiar o seu reino, e essas pessoas levar o reino de Deus na terra. Mas é sobrenatural. Não dá para convencer com psicologias, com filosofias, mas com a vida em Deus. E há uma outra coisa. Pode se assentar um pouquinho. E tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Se você parar para pensar, nós temos na Bíblia alguns homens que tiveram um encontro na tenda com o Senhor. E eu estou falando de Novo Testamento. No Monte da Transfiguração. Por que aconteceu o Monte da Transfiguração? Porque Deus queria aparecer para Pedro, Tiago e João e não os outros? Não. Tudo que Deus faz tem propósito. Ele falou: sobe comigo. Quando subiram, o que aconteceu com ele? Eles subiram. Estavam quem lá? Pedro, Tiago e João. E Jesus se transfigurou. Naquele momento apareceu Moisés, apareceu Elias. Moisés representa o Velho Testamento, uma legislação, como o povo vivia. Mas apareceu Elias, a profecia, o profeta que declarou sobre o Messias, o enviado. E ali estava Jesus, do Velho Testamento, o Jesus profetizado, Jesus em carne.
E esses homens ficaram estarrecidos e disseram: Senhor, como é bom ficar aqui na tua presença. Como é bom estar contigo. Vamos armar uma tenda para cada um e vamos ficar aqui. Só que aqui não é o lugar do crente viver. Embora nós gostamos da presença de Deus, é bom o louvor, a palavra, é bom estar nesse lugar aconchegante, bonito, mas aqui ainda não é o lugar para nós realizarmos o que Deus quer. Aqui nós recebemos algo de Deus aqui. Aqueles 3 homens saíram de lá com uma mensagem. Eles receberam uma mensagem. Se você for ler, quem foi que escreveu, né, os testamentos, que escreveu as cartas, você vai ver Pedro falando do quê? Do poder de Deus. Pedro, ele começou a espalhar o Espírito Santo, e ele levava a mensagem do Espírito Santo. Nós vemos em Atos, nós vemos na carta, Pedro escreveu a palavra falando sobre o Espírito Santo. Aí você pega Tiago saiu de lá, escreveu a carta, sim ou não? Também escreveu a carta, e saiu de lá falando: vamos permanecer na doutrina dos apóstolos, na doutrina do Senhor Jesus, porque a doutrina do Senhor Jesus é essa, não é mais de Moisés. Eu vi Moisés, eu conheci Moisés, mas agora o Senhor disse, agora é esse o mandamento, um mandamento novo vos dou, que se ame. E ele começou a dizer: vamos estabelecer a igreja dentro de uma doutrina, a doutrina de Cristo. Teve mais um homem que estava lá, João viu Moisés, viu Elias, viu Jesus, e saiu com a mensagem do amor. E ele começou a pregar amor de Deus, começou a falar como que é o amor de Deus. Ele começou a falar: Deus é assim, porque o amor de Deus é assim. E ele teve a mensagem. Na presença de Deus, nós recebemos a mensagem para ser pregada. E teve mais um homem na Bíblia, Paulo. Teve um encontro de 3 dias, um encontro com Jesus. Ficou cego 3 dias na tenda, 3 dias na presença de Deus. E o que aconteceu? Saiu com uma mensagem, a mensagem para nós, para os judeus, para os que não são judeus. Ele falou: eu fui levantado para pregar para os gentios. E saiu com a mensagem e foi até o fim. Todos esses homens escreveram a nossa Bíblia, porque tiveram um encontro, tiveram na tenda, na presença de Deus. Na tenda você só escuta, não há espaço para nada. Você só recebe a mensagem e você sai falando a mensagem de Deus, sai declarando a mensagem. Você começa a ir aonde você estiver, e o próprio Jesus disse: vão a todos os lugares. Então eles já sabiam disso, aqueles já sabiam disso. Então esses homens que tiveram um encontro com Deus dessa forma, receberam a mensagem, e até o fim das suas vidas pregaram a mesma coisa. Não ficaram atrás de outras mensagens. A mensagem, ela sai desse lugar. Você vai subir aqui, pregue a revelação, senão não suba. A igreja não precisa de ideinhas, de tantas técnicas. Use as técnicas quando você tiver a mensagem, mas nunca usa técnicas suas, da sua mensagem. Vocês estão entendendo? Você vai para os lares, busque, se dedique. Eu não sei como é que faz aqui, se entrega um livrinho para você estudar, para você ministrar uma mensagem, ou assiste o culto domingo e depois você prega no seu lugar lá na sua casa de oração, ou onde vocês estão se reunindo na célula.
Não sei como funciona, mas uma coisa é certa: o que você receber, vai para o lugar, recebe a revelação e saia de lá para entregar a mensagem que foi te revelada. É isso que a igreja precisa. É isso que o Brasil precisa. Da mensagem revelada. Quantos estão entendendo? Diz amém. Vamos cantar mais um pedacinho. Deus usa, mas não da sua forma que você acha que é. A unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade. Vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, louvemos. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, E os atraia para ti. Atraia para ti, Senhor. Restaura a filha Traga os papéis, traga para junto de ti, Senhor, a cada um aqui, Senhor. Revela a tua mensagem a cada um deles. Use-os, Pai, use-os para levar a tua mensagem. Restaura a filha Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Entrega a mensagem a cada um, atraia o coração deles, para que possam buscar ao Senhor de todo o coração, para buscar ao Senhor, Pai amado, sem se importar com esta vida, mas encontrar a verdadeira vida, a vida em Ti, a vida do reino de Deus, para entregar uma mensagem pura, uma mensagem santa para os pequeninos, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vai se colocando de pé, pega a sua Bíblia. Para curar, restaura a filha de Sião. Há um médico em Gileade, há remédio em Gileade, vem sobre mim para curar. Restaura a filha de Sião. Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, ligará, nos revigorará e viveremos diante dele. Amém. Gostaria de ler com vocês Jeremias 29. Nós vamos começar a leitura do versículo a partir do 13. Jeremias está perto ali de Isaías.
Deus não terminou ainda com a sua vida. Deus ainda há de fazer o que Ele prometeu. Continue. Por mais que não pareça que há esperança, porque há sempre esperança. Porque Deus vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Então continue caminhando, continue louvando. Não dê ouvidos ao que o inimigo diz. Não se importe com o que as pessoas pensam, porque às vezes elas estão vendo um galho seco, mas elas não estão vendo o ramo frutífero. Mas você pode enxergar o ramo frutífero, porque a palavra foi para você. Não se irrite com os seus inimigos, porque eles não entendem a obra de Deus na sua vida. Então não desperdice a sua energia com pessoas que não entendem o que Deus está fazendo. Apenas busque. Tem um lugar reservado para você. Para cada um de nós, Deus tem um lugar para revelar-se, revelar a sua palavra, revelar a sua mensagem, revelar quem Ele é. Mas Ele diz para nós fazermos isso aqui em Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, e eu me deixarei ser achado, ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Olha para mim aqui. O de todo o coração não é o que vocês viram no começo, porque o começo é a aparência. Para os olhos dos homens, perfeito. Para as pessoas é perfeito. Porém, buscar de todo o coração é quando não sobra mais nada. Quando não há mais nada, é quando Deus começa o tudo que Ele tem para fazer em sua presença. Vocês entenderam o versículo? Eu falei que essa mensagem são duas, né? Eu ia pregar a primeira parte, e eu já usei meu tempo nessa primeira parte. A segunda parte está no livro que está lá fora, que do livro é o tema do livro, o versículo do livro é exatamente esse. Então daqui para frente está no livro. Então medite. Eu sugiro, compre o livro. Se eu pudesse dar, ele falou R$30, se eu pudesse eu dava de graça, só pela mensagem. Então assim, adquira. Se você tem uma pessoa que você gostaria que ela encontrasse Jesus, se você der uma Bíblia, provavelmente ele não vai ler, e se ler não vai entender nada ainda. Agora, se você dar um livro como aquele, eles vão entender, eles vão começar a meditar, porque lá tem versículos também bem explicados, só que tem uma vida lá também a ser conhecida. E você vai ver que tem a vida do Espírito Santo lá que eles precisam. Eu não estou referindo nem a minha, mas a unção do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo e a identidade que o Espírito Santo colocou nesse livro. Eles vão conhecer, existe um Deus de verdade. Então compre, presenteie, e essa pessoa fala, ó, é para você, comprei para você. Quando você fala assim, comprei para você, você inibe ele de ler, porque ler um livro qualquer um pode. Tá entendendo? Agora, comprei uma Bíblia para você, tá bom, quando tiver um tempo eu leio. É diferente. Depois que ele leu esse livro, depois que ele lê esse livro, ele vai ficar com fome. Aí você pega e fala, aqui está uma Bíblia, aqui tem mais. E você começa a dar fruto. Amém? Então, compre, sabe? Se eu pudesse dar, eu dava. Mas invista no reino de Deus, invista nas pessoas. Amém? Porque tudo que vai ficar, na verdade, tudo isso que você está vendo aqui, um dia vai se passar. Quando Jesus Cristo voltar, estaremos com Ele, nada disso aqui vai ficar. Mas a semente que você lançou em uma vida, pode tirar essa vida do inferno, e por R$30. Está entendendo? Então assim, invista, queridos. Invista, e acima de tudo, coma você as palavras de vida eterna. Amém? Eu quero orar por você antes de passar a palavra.
passei 5 minutinhos, mas é 2 minutinhos para orar. Feche seus olhos. Pai querido e soberano Deus, primeiramente nós queremos glorificá-lo, te exaltar por tudo que o Senhor tem feito aqui nesta noite. E tenho completa convicção, Senhor, que vidas aqui sairão, Senhor, com um foco de buscar a mensagem que o Senhor tem para a vida deles. Então revela-te a eles, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Revela-os, revela a eles quem Tu és, em nome de Jesus. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus em seu coração? Eu gostaria de conhecer esse Jesus de perto. Tem alguém aqui que nunca aceitou? Eu queria receber esse Jesus. Eu gostaria de orar por você aqui na frente. Tem alguém? Eu gostaria de receber Jesus em meu coração e conhecer esse Jesus desta mensagem que foi revelada. Levanta sua mão que eu vou orar por você. Se todo mundo for da casa, amém. Você tem uma missão então para trazer alguém para conhecer Jesus, amém? Deus abençoe. Receba o pastor com uma salva de palmas. Pai de amor, obrigado por uma palavra tão poderosa como essa, Pai. Obrigado pelo estágio em que cada um está vivendo na sua vida. Obrigado por ter trazido, Senhor, o pastor Tadeu aqui para ouvirmos o coração dele, ouvirmos a fase que ele está vivendo. Senhor, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, como já tem florescido, Senhor, e vimos e vemos isso nos seus filhos, fruto, pelo fruto você conhece a árvore. Continue, Pai, dando a ousadia, graça, criatividade para esse tempo, para que o Tadeu possa, aonde ele estiver, Pai, seja na escola onde ele leciona, seja na igreja que ele pastoreia em Itaquera, seja na sua própria casa, Pai, que ele continue, 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 dando resultado, Pai, nesse tempo, para o Teu reino, em nome de Jesus. Tadeu, eu acho que você tem uma história de vida incrível. Eu conheço a tua história. Talvez não seria para você estar aqui hoje, dado o exemplo que você teve dentro da sua própria casa. Mas você perseverou, você buscou. Eu sei que esse tempo de refrigério chegou para a tua vida, chegou para a tua casa. E profetizamos que você vai para as nações pregar esse evangelho. Os teus filhos deram fruto, fruto que você nunca viu, nunca imaginou, mas estava no coração de Deus. Sê tu uma bênção, varão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Amém.